Meu nome é José Augusto de Jesus Ribeiro, eu tenho 49 anos, sou formado em Medicina pela Santa Casa de São Paulo, pela 25ª turma. O meu gosto por medicina não é desde criança, como a maioria das pessoas que fazem medicina tem. É engraçado isso, mas desde pequeno eu pedia muito para o meu pai, um senhor português, sem muito estudo, mas que queria muito que os filhos, e trabalhou muito para que isso acontecesse, que os filhos crescessem e se transformassem em algo que ele tivesse orgulho. Desde pequeno eu pedia muito para o meu pai laboratórios de química, porque eu queria ser engenheiro químico e trabalhar em plataformas de petróleo. E no nosso caminho, no nosso trajeto, no terceiro ano do ensino médio, eu estudava no Colégio Objetivo e num dia a gente, da turma de exatas, da qual eu fazia parte, nós fomos numa excursão até o IEP, o Instituto de Engenharia da Escola Paulista na época, não era nem universidade na época. E eu tinha amigos muito bagunceiros, eu não, lógico que eu não, e o pessoal que eram inclusive mais meus amigos ficava mais no fundo, eu ficava com eles e eles descobriram que os bancos do ônibus que levou a gente eram destacáveis, eram só conectados e aí empurrando para frente o banco saía. E 2 desses bancos foram parar fora do ônibus. O motorista teve que parar o ônibus para pegar os bancos e nós fomos proibidos de entrar na visita ao Instituto de Engenharia da Escola Paulista. Eu e mais 4 amigos. Eu juro que eu não joguei nenhum banco, mas estava junto com eles e não pude ir. E quem ficou tomando conta da gente foi o motorista. E o motorista adormeceu e a gente simplesmente pulou a janela do ônibus e entramos para a universidade, na época o Instituto de Engenharia, que naquela época também tinha aulas de psicologia e odontologia. E a gente se dividiu para que ninguém descobrisse que a gente tinha escapado. E eu acabei numa aula de morfologia da Faculdade de Odontologia. E era cabeça para um lado, era braço para o outro, era pescoço para um lado. Aquilo me impressionou de uma forma, num primeiro momento, negativa. Eu falei, o que é isso? E saí. Dei uns 2, 3 passos no corredor e falei, nossa, mas deixa eu ver isso melhor. E voltei. Voltei e assisti praticamente a aula inteira e achei extremamente interessante. Extremamente interessante, foi ali que começou o interesse pela área de biológicas. Só que aí eu pensei comigo mesmo, falei, bom, odonto não me agrada, eu acho que medicina talvez seja o caminho. Mas e o que eu faço com a engenharia química? E aí fiz no primeiro ano de vestibular eu prestei os 2, engenharia química e medicina. E passei em medicina na Faculdade de Medicina do ABC e passei em engenharia química em algumas faculdades de São Paulo, dentre as quais a FAAP. E achei que eu não poderia estar errado depois de ter pensado em fazer engenharia por tanto tempo. Então eu fui fazer engenharia, fiz 6 meses de engenharia química e odiei. Odiei. Não tinha absolutamente nada na parte básica de engenharia. A gente era só cálculo básico, cálculo avançado, física avançada, geometria analítica avançada, enfim, o inferno. Não era a minha praia e eu optei por parar a faculdade. E por que eu digo isso? Porque, como eu disse, meu pai era uma pessoa com pouco estudo, uma pessoa bem mais velha do que eu. Quando eu nasci ele tinha 50 anos, então quando eu entrei na faculdade ele tinha quase 70. Então é uma dificuldade muito grande para chegar para ele e falar que eu ia parar a faculdade. Cheguei, depois de muito treinar e consegui coragem para falar para ele que eu não queria mais fazer engenharia.
E eu fui falar isso e escutei muito grito. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que você está fazendo? Não é possível, vai trabalhar, não pode ficar sem fazer nada. Mas, pai, eu vou fazer medicina. Quando é que você começa? Foi exatamente dessa forma. Ele estava gritando, de repente ele parou e falou assim: quando é que você começa o vestibular, o cursinho então, porque na época eu fiz 6 meses de cursinho para tentar medicina, porque o sonho dele era que eu fizesse medicina. Fiz 6 meses de medicina e de cursinho e felizmente no primeiro ano eu prestei e entrei em algumas faculdades, das quais Santa Casa foi uma delas, e é com muito orgulho que eu hoje digo que eu participei muito intensamente de todos os anos da minha formação médica na Santa Casa. E quem entra na Santa Casa não sai mais. A Santa Casa é a nossa casa. Ela forma uma família. A minha turma até hoje, eu tenho 25 anos de formado, até hoje eu tenho contato com mais de 80 pessoas através de um grupo de WhatsApp. A gente se reúne com frequência e até hoje a gente tem um contato muito grande entre todos e é uma família até hoje. Foram 6 anos intensos dentro da Faculdade de Medicina. Depois disso eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia cardíaca e acabei no 6º ano optando por cirurgia vascular, que é o que eu faço hoje, angiorradiologia e cirurgia vascular, e foi o que eu fiz, residência na Santa Casa de São Paulo em cirurgia geral, residência em cirurgia vascular na Santa Casa de São Paulo, no qual eu tive o prazer de ter o convívio com vários grandes mestres, tanto na cirurgia geral, Dr. Fares, Dr. Samir Haslan, Dr. Peretz, Dr. Danilo, Dr. Armando, enfim, entre vários outros, se eu for ficar aqui citando, Dr. Luiz Arnaldo Zultan, enfim, Dr. Emílio Thier, vários, se eu for ficar aqui citando, eu vou ficar horas aqui citando eles, e os meus mestres da cirurgia vascular, dentre os quais os grandes mestres, meu chefe eterno, Dr. Roberto Augusto Cafaro, Dr. Walter Caracanian, o nosso atual chefe da cirurgia vascular, que é o Dr. Walter Castelli, enfim, além de vários outros que estão conosco e que passaram e que foram extremamente importantes na minha formação, tanto de homem quanto de profissional, de médico. É uma formação extremamente humanista, a gente tem um contato absurdo com o paciente e isso é extremamente interessante. Até hoje, depois da minha formação em cirurgia vascular, que terminou em 1996, eu tive o prazer de continuar na instituição como assistente. Hoje eu sou assistente da angiorradiologia, e faço isso desde 1997, mas sou contratado da instituição desde 1995. Trilhei alguns anos emergência, pronto-socorro, lá no Hospital do Jaçanã, que faz parte do complexo. Depois mantenho o vínculo, depois disso ainda fiz mestrado aqui na Santa Casa, doutorado na Santa Casa, então hoje eu sou professor doutor pela Santa Casa. Então é assim, todo o meu trajeto de médico e de cirurgião vascular e de especialista, e se hoje a gente tem um nome na especialidade a nível São Paulo e Brasil, eu devo à Santa Casa. Eu devo à minha formação, eu devo aos meus mestres, e esse reconhecimento a gente, com certeza, eu vou ter para a minha vida inteira. Hoje eu continuo, como eu disse, na Santa Casa, mantenho o meu vínculo por gostar de estar aqui, porque eu continuo me sentindo em casa dentro da instituição. Espero continuar por muitos e muitos anos aqui, se Deus quiser, até o fim dos meus dias, porque eu me sinto muito bem aqui dentro da Santa Casa. Desde o meu primeiro dia de faculdade até hoje, para mim é igual estar aqui dentro, ou seja,
eu me sinto muito bem e muito à vontade aqui dentro da instituição. Hoje eu atuo em outros hospitais, eu coordeno uma equipe no Hospital Samaritano de São Paulo, eu coordeno uma equipe no Hospital São Camilo Santana de cirurgia vascular e endovascular, com integrantes também que passaram aqui com a gente na Santa Casa, pessoas de extrema capacidade, bom caráter e que são pessoas de total confiança e que foram também formados na especialidade aqui com a gente. E é muito gratificante continuar tendo essas pessoas ao redor, continuar tendo esse vínculo, porque é muito bom, né? É muito bom ter esse vínculo ainda hoje e manter pelo tempo todo. A profissão médica, ela se banalizou muito. Hoje, assim como tudo no nosso país, infelizmente, nós temos umas condições de trabalho, principalmente a nível público, mas a nível geral, uma condição de trabalho muito pior do que a gente tinha há anos atrás. E se a gente conversar com pessoas mais velhas, você vai ver que a lembrança dessas pessoas era muito melhor do que a minha, e a minha provavelmente vai ser muito melhor do que as pessoas mais novas. Hoje a gente tem uma banalização muito maior, uma dificuldade muito maior de exercer a medicina. O médico antes de mais nada, hoje, no meu conceito, um guerreiro. O médico hoje ele trabalha contra dificuldades de convênio, contra dificuldades de serviços públicos, contra dificuldades de materiais, de condições, para que você possa exercer uma medicina digna e levar essa medicina digna para o paciente, né? Eu acho que hoje a grande dificuldade não é a quantidade de médicos no nosso país, não é nada disso, é a qualidade profissional e a condição e as condições que são dadas para esse profissional. Então, o médico hoje é um guerreiro, mas a gente ainda tem um serviço diferenciado. Apesar de todas as dificuldades que a gente passa, apesar de todas as dificuldades impostas por condições financeiras do nosso país hoje, nós ainda temos uma medicina diferenciada, uma medicina onde o aluno tem a condição de ter contato muito próximo com pessoas com uma alta capacitação, os alunos têm a condição de ter o acesso ao paciente, há condições ainda muito boas de tratamento para esses pacientes. Esse profissional altamente capacitado, ele está extremamente atualizado sempre. Isso a gente vê nos corredores, né? Isso a gente vê no nosso dia a dia. Então, apesar de todas as dificuldades, existe ainda a esperança dentro de instituições, não só a Santa Casa, obviamente, mas como a Santa Casa de São Paulo, existem algumas ainda no nosso país, que ainda tem essa chama de esperança de formar um excelente profissional. Então, para os alunos, enfim, que hoje estão na nossa instituição e que venham a fazer parte da nossa instituição, que continuem com bastante força e bastante esperança de que nós que estamos aqui hoje, não vamos deixar isso morrer nunca. Essa tentativa de sempre manter a Santa Casa no limite no nível mais alto da excelência em medicina e no ensino médico que a gente pode ter no Brasil, né? E a gente até hoje temos conseguido, né? No último ranking, a Santa Casa desponta, apesar de todas as dificuldades, ainda como a melhor faculdade privada de medicina no Brasil. E não é por poucos méritos, é por muito esforço de todos que hoje fazem parte da família que é a Santa Casa. Eu acho que a gente só tende, com o esforço e com a dedicação de todos, só tende a crescer e, apesar de tudo, quanto mais alto, melhor para todos nós, e é isso que a gente almeja dentro da instituição.